Fala rapaziada, tranquilidade com vocês? Hoje eu vim aqui resolver um problema de física, mais especificamente com atrito, mexendo no atrito, mecânica, bloco, comum, né? Mas nem tanto. Como vocês vão ver no problema a seguir, a gente tem uma situação um pouco incomum que nos mostra um resultado um pouco inesperado. Espero que vocês curtam, é uma questão bem diferente, mas que poderia muito bem cair no ITA ou no IME ou em outros certames, inclusive em Olimpíada também. Então é bem interessante. E não é uma questão tão comum assim, é raro você ver ela. Eu já vi ela em alguns lugares bem específicos assim, mas não é uma questão tão batida. Então bora para ela. Você tem um bloco se deslocando com uma velocidade v, num plano horizontal, certo? E esse plano não tem atrito. A partir desse momento, ele sempre tem atrito. E aí o que acontece? O bloco está indo na direção desse semiplano aqui, né? A gente está olhando meio que paralelamente ao plano. Se a gente estivesse olhando de cima, a gente veria uma fronteira, certo? Então tem uma fronteira a partir da qual você tem atrito. E o coeficiente de atrito aqui é μ, certo? Bom, aí esse bloco ele vai em direção a essa fronteira, certo? É um bloco homogêneo, e aí ele vai em direção a essa parte aqui. Quando ele chega nessa parte e continua, o atrito começa a atuar sobre ele. E aí ele vai perdendo velocidade, perdendo, até que ele para. E aí o que eu quero, certo? O que a questão pede é qual que é esse tempo entre o momento em que ele entra nessa região com atrito até o momento que ele para, certo? Uma informação importante é que ele vai parar antes de todo ele entrar, certo? Antes de todo ele entrar nessa região aqui, ele vai parar. Isso é uma informação que o enunciado dá, beleza? Então o que a gente quer é justamente esse ΔT. Antes de continuar, acessem lá o cosseno.com, beleza? A plataforma oficial do estudante. A gente colocou mais 1 milhão de questões lá, ITA, IME, Escola Naval. Então, se vocês gostam, estão se preparando para esses concursos e não encontram questões ou resoluções, ou até mesmo filtro de questões, entrem lá que tá show de bola. Valeu, rapaziada? Então bora para a questão. Então é o seguinte, vamos analisar a situação após o bloco ter adentrado de uma distância x, certo? Nessa região. Então, novamente, olhando nessa perspectiva aqui, a gente tem o plano, certo? Tem um plano aqui, que não está tão plano assim, mas beleza, e tem um bloco. Aí a gente tem aqui essa fronteira, beleza? Então, essa região aqui, certo? A gente vai chamar de x, essa distância que ele adentrou, certo? Essa região com atrito, beleza? E o comprimento total do bloco, conforme o enunciado, é L, certo? E a massa dele é mzão, um bloco homogêneo, beleza? Então, primeira coisa, quais são as forças que atuam nesse bloco, né? Primeiro a gente tem que tentar entender elas. Bom, quais forças que atuam nesse bloco? A gente tem tipicamente o peso, né? Mas eu não vou escrever ele aqui. Peso, certo? A gente tem a gravidade aqui atuando, beleza? Então temos o peso. Temos a normal, certo? Dessa superfície. E bom, como esse bloco ele não se desloca na vertical, essa normal ela vai ter que ser igual em módulo ao peso, certo? Porque ele está em equilíbrio na vertical. E a partir do momento em que ele entra nessa região com atrito, passa a surgir uma força de atrito, certo? Então existem essas três forças. Agora a gente tem que tentar entender um pouco mais essa força de atrito. Bom, conforme ele entra, essa força de atrito ela vai aumentar. Então ela não é uma força de atrito constante no bloco. Por quê? Porque a normal que gera essa força de atrito, certo? A força de atrito ela só existe porque existe um contato entre o bloco e essa superfície e, portanto, existe uma normal, certo? Se a normal fosse zero, não existiria força de atrito porque não existiria contato. E por que ela vai aumentando? Porque a normal em que essa região do bloco, essa parcela do bloco, tem exercida sobre ela devido a essa parte aqui do plano com atrito, ela vai aumentando conforme o bloco entra mais. Por quê? Porque a parcela do bloco vai aumentando, certo? A massa do bloco contida aqui nessa região aumenta e, portanto, a normal aumenta. E, portanto, a força de atrito aumenta. Então, a força de atrito vai aumentando. E por isso que o movimento não é tão simples de analisar, certo? Você não tem só um mu ou um move, certo? Por quê? Porque a força de atrito ela não é constante. Então, a força de atrito ela vai variando. Então, como que a gente calcula essa força de atrito, né? Para essa força de atrito, é como se essa parte do bloco aqui não existisse, certo? É como se esse bloco fosse, na verdade, só essa região que está dentro desse semiplano aqui. Então, a força de atrito, ela atua aqui no bloco, certo? Na parte inferior dele. Eu vou chamar de φ.
Aí, esse pedaço do bloco, ele vai ter uma normal, que eu vou chamar de Fzinho, beleza? E o bloco como um todo, ele tem uma normal maior, que eu vou chamar de Nzão. Só que esse Nzão aqui pra gente, ele não é tão interessante, né? A gente sabe que esse Nzão, na verdade, ele vai ser justamente o peso, né? Ele vai ser, então, Mzão vezes G. Mas isso não é muito interessante pra gente. Beleza. E aí tem o peso aqui, certo? Então, como que eu calculo essa normal aqui, que vai ser justamente o que vai nos dar o FAT? Então, primeira coisa, né? O FAT, ele vai ser essa normal nessa região aqui do bloco, Fzinho, vezes o coeficiente de atrito, μ, beleza. Como que eu calculei esse Fzinho? Bom, é como se a gente estivesse calculando para o bloco como um todo, só que esquecendo essa parte. Então a gente analisa só essa região aqui, ó. Só essa região do bloco. Na vertical, esse Fzinho, e vai ter o peso, certo? E o que é o peso? É a massa dessa parcela, que eu vou chamar de Mzinho, vezes a gravidade. Beleza? Então, como ele também está em equilíbrio na vertical, em particular, Fzinho é igual a mg. Beleza? Tranquilo, né? E como que a gente calcula esse Mzinho? Bom, esse Mzinho, dado que a gente chamou de x essa distância aqui, a gente consegue calcular usando o fato do bloco ser homogêneo. Então, como o bloco é homogêneo, a densidade linear de massa dele é constante. Então, a gente pode analisar primeiro ela olhando todo o bloco. Então, mzão sobre L. Isso aqui também tem que ser igual à densidade se a gente analisa só o bloquinho. E analisando o bloquinho, a densidade linear de massa dele é o quê? É mzinho sobre x. Disso daqui a gente consegue, então, que o nosso F, ele é mx sobre L, né? Que isso aqui tudo é um mzinho, vezes G. Beleza. Portanto, o nosso FAT, ele é o quê? Ele é mg sobre L vezes μ vezes x. Beleza? Esse aqui é o nosso FAT. E bom, e agora a gente tem que analisar com calma esse FAT. Então, qual que é a força resultante nesse bloco como um todo? Bom, a gente calculou o FAT analisando só essa parcela do bloco, né? Mas esse FAT, na verdade, ele atua em toda essa massa aqui, certo? Em todo o bloco como um todo. Então, pela segunda lei de Newton, a força resultante nesse bloco, que é a massa dele vezes a aceleração dele, vai ser o quê? Vai ser justamente esse FAT, né? A gente fazendo a segunda lei de Newton na direção horizontal, então a gente tem isso aqui, e isso aqui vai ser o FAT, que vai ser mzão G vezes μ vezes x sobre L, certo? Beleza. Só que, na verdade, a gente conhece esse tipo de movimento, né? Esse movimento aqui, ele é justamente o movimento de um MHS, pois é, caralho. Então, é um MHS, por quê? Porque a gente tem uma constante vezes o deslocamento, né, esse x. Então, se você tem, por exemplo, uma mola e uma massa nela, a força a gente sabe que é do tipo menos kx, né? Que é exatamente a mesma coisa que aqui. Só que o nosso k, nesse caso aqui, ele é um pouco diferente, né? Ele é dado por essa expressão aqui, mzão G vezes μ sobre L. Beleza? Então, o movimento desse bloco aqui, ele vai ser um MHS. Só que qual que é a diferença? Num MHS, por exemplo, com uma massa e uma mola, a massa vai e volta, ela fica oscilando, né? Nesse caso aqui, não. Ele vai, aí vai diminuindo a velocidade, né? Porque a força de atrito vai aumentando. Aí quando ele parar, ele não vai voltar. A força de atrito não vai fazer ele voltar. Ele simplesmente vai ficar estático ali e acabou o movimento. Então, na verdade, ele percorre um trecho de MHS. Uma mola e uma massa, elas ficam oscilando indefinidamente, né? Nesse caso, não. A força de atrito vai dissipando energia e aí quando para, fica estático ali. Então, ele vai percorrer só um trecho de MHS. Então, esse intervalo de tempo que a gente quer calcular, né, que eu pedi aqui, ele é basicamente o intervalo de tempo de um trecho de MHS. Então, vamos tentar analisar esse trecho de MHS, certo? No início, a gente tem o bloco adentrando essa região, certo? Então, ele está bem na fronteira, beleza? Nesse momento aqui, o que acontece? A velocidade dele, a velocidade desse bloco, ela é máxima. Por quê? Porque logo depois que ele começa a entrar, você vai ter a força de atrito, ela sempre vai dissipar mais e mais energia cinética. E, portanto, a velocidade desse bloco vai sempre diminuir. Então, a velocidade dele é máxima quando ele está nessa fronteira, certo? Então,
né? Até se você analisar por meio dessa expressão aqui, né, x igual a zero, que é justamente quando ele está na fronteira, esse ponto aqui ele representa um ponto do MHS em que você tem a maior velocidade. Então, se você pensar no sistema massa-mola, é aquele momento em que a bolinha tem velocidade máxima e tem deslocamento, de extensão da mola igual a zero, né? Beleza. Depois, no fim, certo? O que acontece? O bloco para, né? Esse é o fim do movimento. Então, o bloco, sei lá, percorre uma certa distância e depois ele para, fica estático. Quando ele fica estático, se a gente fizer um paralelo com esse sistema massa-mola aqui, é justamente quando a mola, juntamente com a massa, atingem a amplitude máxima, certo? Quando você atinge a amplitude máxima da mola, é quando a bolinha para. Então, esse ponto aqui, essa posição, é justamente quando você atinge a amplitude máxima do MHS. E agora, pensando em termos de tempo, o que representa, né? Quando a bolinha ela sai da origem, certo? Do ponto de equilíbrio até o ponto de amplitude máxima. Isso aqui corresponde a 1/4 de período. Por quê? Porque o movimento dela é o seguinte: ela vai até a amplitude máxima, beleza? Aí para, aí começa a ganhar velocidade, aí vem, aumenta a velocidade no máximo, aí isso é metade de um período. E depois ela faz a mesma coisa para o outro lado, né? Então, você ir e voltar, ir para o outro lado e voltar de novo, isso aqui vai dar o nosso período total. Então, esse intervalo de tempo aqui, ele é 1/4 do período desse trecho de MHS, né? Então, esse ΔT que a gente quer calcular, que é o intervalo de tempo, ele é o período desse MHS dividido por 4, beleza? Então, agora resta a gente calcular o período desse MHS. E agora, se vocês se lembrarem aí das aulas de MHS, né, da teoria de MHS, vocês vão lembrar que o período de um MHS, ele é o quê? 2π raiz de m sobre k. Onde esse m aqui, não confunda, não é aquele mesmo mzinho lá. Esse m aqui é um m genérico dessa mola aqui, certo? Se você tem um sistema massa-mola, e essa massinha ela tem uma massa m, então você vai ter esse valor aqui no cálculo do período. E esse k seria o k da mola. Só que esse k aqui, olhando agora para esse nosso problema, ele é justamente esse valor aqui, mzão g mi sobre L. E esse m aqui, no nosso problema, é do bloco como um todo. E esse bloco ele tem massa o quê? Ele tem massa mzão. Então, para o nosso problema, o período ele é dado pelo quê? T vai ser 2π raiz de mzão, certo? Que é a massa, dividido pelo k. O que é o k? Mzão g mi sobre L. Beleza? Simplificando, isso aqui vai dar o quê? 2π raiz de L sobre g mi. Tá? Lembrando que o L aqui, ó, nesse k ele está dividindo. Então, dividindo, tem a fração aqui, né? Aí o denominador ele passa multiplicando. Então, dá isso. O mzão vai cortar, né? Beleza. Finalmente, para terminar o problema, o nosso intervalo de tempo, então, é só dividir esse período por 4. Então, o nosso intervalo de tempo ele vai ser π sobre 2 raiz de L sobre g mi. E essa é a resposta que a gente queria. Olha que legal, né? Então, a gente aparentemente não tem mola, não tem nada muito evidente, né? Que vai dar um MHS e surge um MHS do nada aí. Na verdade, um trecho de MHS, né? Não é exatamente um MHS completo, porque você não tem aquelas oscilações. Mas bem bacana, né, esse problema. Espero que vocês tenham curtido. Acessem lá o cosseno.com, tá? Como eu falei anteriormente, aloprado de questão lá. Acessem o nosso Discord lá, rapaziada, tá toda hora mandando questão e tal, tá se engajando bastante lá. Se tiverem gostado do vídeo aí, dá o salve, famoso gostei aí. E se inscrevam também no canal, se não tiverem inscritos, que a gente vai mandar vídeo pra caramba aí. A gente também tá fazendo uma bateria de química irada. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido e partiu, bora!